Tem gente que diz que a velhice é uma fase de descanso, que depois de uma vida inteira trabalhando, criando filhos, cuidando de casa e de marido, a gente finalmente pode sentar e aproveitar o que construiu. Essas pessoas nunca foram tratadas como um móvel velho que atrapalha a decoração. Nunca sentiram o peso de se tornarem invisíveis dentro da própria história. Me chamo Benedita Aparecida de Souza. Tenho 72 anos, sou viúva há 6 e mãe de 3 filhos que eu jurava conhecer. Essa história começa numa tarde de quinta-feira, quando voltei do mercado com 2 sacolas de compras e encontrei 2 homens de terno medindo a minha sala com uma trena. Eu parei na porta, com as sacolas ainda na mão, tentando entender o que estava acontecendo. Um dos homens tirava fotos dos cômodos com o celular, daquele jeito profissional, procurando os melhores ângulos. O outro anotava algo numa prancheta, medindo a distância entre as paredes, calculando os metros quadrados do lugar onde vivi minha vida inteira. E no meio da sala, como se fosse a dona da casa, estava Viviane, minha nora, esposa do meu filho mais velho. Ela apontava para a cozinha e explicava para os homens que o encanamento era todo novo, que a reforma tinha sido feita há 5 anos, que a estrutura estava impecável. Fiquei ali parada, sem conseguir me mover. Meu coração começou a bater mais forte, e eu senti aquele aperto no peito que aparece quando algo muito errado está acontecendo, mas sua mente ainda não processou o tamanho do problema. Viviane me viu. Deu aquele sorriso amarelo que eu já conhecia de tantos almoços de domingo, aquele sorriso que nunca chegava nos olhos, e disse, com uma naturalidade que me gelou por dentro: "Ah, dona Benedita, que bom que a senhora chegou. Esses são os corretores que vieram avaliar a casa para a venda." "Que venda?" Perguntei isso em voz alta, mas saiu quase como um sussurro. Viviane franziu a testa, parecendo genuinamente confusa. "A senhora não sabia? Seus filhos estão vendendo a casa. Achei que eles tinham conversado com a senhora." Não tinham. Meus 3 filhos, Marcos, de 48 anos, Regina, de 45 e Fábio, de 42, haviam decidido vender a casa onde nasci, onde criei cada um deles, onde vivi mais de 40 anos de casamento com Geraldo, sem me dizer uma única palavra. E mais do que isso, já estavam mostrando o imóvel para compradores. Já tinham dado o primeiro passo para me arrancar dali. Os corretores perceberam o clima estranho e inventaram uma desculpa para sair. Disseram que voltariam outro dia para terminar a avaliação. Viviane foi atrás deles, me deixando sozinha no meio da sala, com as sacolas do mercado ainda na mão e um vazio no peito que eu não sabia nomear. Sentei no sofá. O mesmo sofá onde Geraldo e eu assistíamos televisão juntos toda noite. O mesmo sofá onde segurei cada um dos meus filhos quando eram bebês, embalando nas madrugadas de febre, de pesadelo, de dor de ouvido. O mesmo sofá que agora estava sendo fotografado, medido e avaliado para ser vendido junto comigo. Fiquei ali sentada até escurecer. Não liguei a luz, não guardei as compras, não fiz nada. Apenas fiquei olhando para as paredes que me conheciam há 72 anos, tentando entender em que momento eu havia me tornado tão invisível que meus próprios filhos podiam negociar minha casa, minha vida, meu destino, como se eu já tivesse partido deste mundo. Aquela noite, deitada na cama que dividi com meu marido por mais de 4 décadas, eu não consegui dormir. Virava de um lado para o outro, sentindo o cheiro dele que ainda estava impregnado no travesseiro, mesmo depois de tanto tempo, e comecei a repassar, como um filme, cada sacrifício que fiz por aqueles 3. Foram tantos. Noites sem dormir costurando para pagar faculdade. Joias de família vendidas para dar entrada em apartamento. Economias de uma vida inteira emprestadas e nunca devolvidas. Décadas inteiras dedicadas a 3 pessoas que agora me tratavam como um problema a ser resolvido. Mas não era hora de revisitar cada ferida. Não ainda. Naquele momento, deitada no escuro, eu precisava entender o que fazer. E foi então que lembrei de algo que havia guardado há muitos anos. Algo que meus filhos não sabiam que existia. Na sexta-feira, Marcos me ligou. A voz dele estava normal, como se nada tivesse acontecido. Disse que precisava conversar comigo sobre uma decisão importante para o bem de todos. Pedi para ele adiantar o assunto pelo telefone.
mas ele insistiu que era melhor pessoalmente. Marcou para o domingo de manhã. Eu já sabia o que vinha pela frente. Viviane tinha me entregado o plano sem querer. Mas o que meus filhos não sabiam, o que nenhum dos três jamais imaginou, era que eu também havia me preparado. Depois que desliguei o telefone, fui até meu quarto e abri a gaveta do criado mudo. Ali, embaixo de lenços bordados e papéis antigos, estava uma pasta amarela que eu guardava há mais de 20 anos. Uma pasta que continha um documento que mudaria tudo. Sentei na cama e segurei a pasta contra o peito. E lembrei do meu pai. Seu Antônio era pedreiro. Homem simples, de mãos calejadas e pouca leitura, que passou a vida inteira levantando paredes para os outros. Construiu casas que nunca poderia comprar. Ergueu prédios que nunca poderia morar. Mas tinha um sonho: construir uma casa própria para a família. Em 1962, ele finalmente conseguiu. Comprou um terreno no Ipiranga, juntou dinheiro durante anos e construiu esta casa tijolo por tijolo, com as próprias mãos. Eu tinha 12 anos e lembro de ajudar a carregar os baldes de cimento, de ver ele trabalhando até o sol se pôr, de ouvir ele cantarolar enquanto assentava cada pedra. Quando a casa ficou pronta, meu pai fez questão de registrar no meu nome, Benedita Aparecida de Souza. Eu era a única filha mulher, e ele dizia que mulher precisava ter um teto garantido, que nunca se sabe o dia de amanhã, que homem podia até abandonar, mas casa própria ninguém tira. Minha mãe concordava. Dizia que uma mulher com teto próprio nunca passaria necessidade, que era a melhor herança que um pai poderia deixar. Anos depois, quando ela já estava bem doente, pediu para minha irmã Alzira cuidar de mim se algo acontecesse. Alzira prometeu. E até hoje cumpre essa promessa, mesmo morando longe, em Ribeirão Preto. Quando me casei com Geraldo em 1975, ele veio morar aqui. Nunca questionou, nunca reclamou. Dizia que a casa era minha, que era história da minha família e que assim deveria continuar. Uma vez, quando quisemos fazer uma reforma grande e precisávamos de financiamento, Geraldo sugeriu passar a escritura para o nome dele, só para facilitar a burocracia. Mas logo depois, ele mesmo voltou atrás. Disse que não se sentia bem com isso, que a casa era presente do meu pai, era minha segurança e deveria continuar sendo minha. O que fizemos foi apenas uma procuração, um documento para ele poder resolver questões práticas quando eu não pudesse. A escritura original, registrada em cartório em 1962, nunca foi alterada. Nunca mudou de nome. Continua sendo minha até hoje. Quando Geraldo partiu há 6 anos, meus filhos assumiram que a casa era dele, que fazia parte do inventário, que seria dividida entre os herdeiros. Eles fizeram reuniões, conversaram com advogados, calcularam valores. E eu fiquei em silêncio. Deixei que pensassem o que quisessem. Achei que não fazia diferença. Achei que eram meus filhos e que me amariam independente de quem fosse dono do quê. Mas agora, segurando aquela pasta amarela, eu entendia que fazia diferença, sim. Que a escritura no meu nome não era apenas um documento. Era a minha segurança. Era a prova de que eu existia, de que eu tinha valor, de que eu não era apenas um móvel velho a ser descartado. Meu pai, com sua sabedoria de homem simples, havia me protegido mesmo depois de partir. Havia me dado uma arma que eu nem sabia que tinha. E agora, 63 anos depois, eu finalmente entendi o tamanho daquele presente. Guardei a pasta de volta na gaveta. Mas dessa vez, coloquei em cima de tudo. Fácil de alcançar. Porque eu sabia que no domingo, quando meus filhos viessem me contar seus planos, eu teria algo a dizer também. Passei o sábado em silêncio, organizando meus pensamentos. Liguei para minha irmã Alzira à noite só para ouvir uma voz amiga. Não contei nada do que estava acontecendo. Não queria preocupá-la ainda. Mas só de ouvir ela me chamar de Benta, como fazia desde criança, eu me senti um pouco mais forte. A manhã de domingo chegou cinzenta, com aquele céu de chuva que não vem. Acordei cedo, tomei meu café em silêncio e sentei na poltrona verde que era do Geraldo. A mesma poltrona onde ele lia o jornal toda manhã. A mesma poltrona onde eu sentava no colo dele quando éramos jovens. A mesma poltrona que agora seria meu trono para o que estava por vir. Às 10 horas em ponto, ouvi o barulho de carros estacionando. 3 carros. Eles tinham vindo juntos, coisa rara.
Normalmente chegavam em horários diferentes, cada um com sua desculpa de atraso. Mas hoje estavam sincronizados, como um pelotão marchando para a batalha. A porta se abriu e eles entraram. Marcos na frente, com uma pasta preta debaixo do braço e aquele ar de executivo que ele gostava de ostentar. Regina logo atrás, com um sorriso ensaiado no rosto, segurando o celular como se fosse uma extensão do corpo. E Fábio por último, evitando me olhar nos olhos, as mãos nos bolsos como um menino que sabe que fez algo errado. Sentaram no sofá, formando um semicírculo perfeito. 3 contra 1. Um tribunal familiar onde eu era a ré e eles eram o júri, o juiz e o carrasco. Tudo ao mesmo tempo. Olhei para cada um deles, procurando algum vestígio das crianças que eu havia criado. O menino que tinha medo de escuro e dormia agarrado na minha mão. A menina que me pedia para pentear seu cabelo toda noite antes de dormir. O caçula que chorava quando eu saía de casa e só sossegava quando eu voltava. Não encontrei. Vi apenas 3 adultos ansiosos para se livrar de um problema. E o problema era eu. Marcos pigarreou, ajeitou a gravata que não precisava de ajuste e começou a falar. E eu, sentada na poltrona do Geraldo, me preparei para ouvir a sentença que eles haviam preparado. Mas o que eles não sabiam era que a sentença final não seria deles, seria minha. O relógio da parede, o mesmo relógio de pêndulo que meu pai havia comprado quando eu tinha 15 anos, marcava as horas com aquele som que eu conhecia desde sempre. Tic-tac, tic-tac, como se estivesse contando os segundos até o momento em que tudo mudaria. Marcos abriu a pasta preta e tirou alguns papéis. Organizou na mesa de centro com cuidado excessivo, como quem prepara uma apresentação de negócios. E eu percebi, naquele momento, que era exatamente isso que minha vida tinha se tornado para eles. Um negócio, uma transação, um ativo a ser liquidado. Regina cruzou as pernas e inclinou o corpo para a frente, como quem vai compartilhar uma novidade empolgante. Fábio continuava com as mãos nos bolsos, balançando uma perna, nervoso do jeito que ficava quando criança e sabia que ia levar bronca. Mas a bronca, dessa vez, não viria de mim, viria da vida. Respirei fundo, senti o cheiro de café que ainda pairava na cozinha e esperei. Esperei que dissessem o que tinham para dizer. Esperei que revelassem seus planos. Esperei que mostrassem quem realmente eram por baixo dos abraços de domingo e dos "te amo" automáticos de fim de telefonema. E enquanto esperava, fiz uma oração silenciosa. Não pedi que eles mudassem de ideia. Não pedi que desistissem do plano. Pedi apenas força. Força para fazer o que precisava ser feito. Força para me defender. Força para, pela primeira vez em 72 anos, colocar Benedita em primeiro lugar. O tic-tac do relógio continuou, e Marcos começou a falar. Marcos pigarreou mais uma vez, como se estivesse prestes a fazer uma apresentação importante para investidores. Ajeitou os papéis na mesa de centro e começou a falar com aquele tom profissional que ele usava no trabalho. O tom que eu conhecia de tantas reuniões de família onde ele assumia o controle, onde ele decidia o que era melhor para todos, onde ninguém ousava discordar. Ele disse que haviam conversado muito nas últimas semanas, que tinham analisado a situação com cuidado, que chegaram a uma conclusão unânime sobre o que seria melhor para a família. Usou a palavra família como se fosse um escudo, como se tudo que viesse depois estivesse automaticamente justificado. Disse que a casa era grande demais para uma pessoa só, que a manutenção estava ficando cara, que eu estava ficando mais velha e precisava de cuidados especiais que eles não podiam oferecer. Cada palavra era calculada, cada argumento parecia ensaiado. Eu quase podia ver ele praticando na frente do espelho, escolhendo as frases certas para fazer aquilo parecer razoável. Regina se inclinou para a frente, pegando o bastão da conversa como num revezamento bem treinado. Disse que tinha pesquisado vários lugares e encontrado uma casa de repouso excelente em Guarulhos. Os olhos dela brilhavam enquanto falava, como se estivesse descrevendo um resort de luxo e não um lugar onde velhos são depositados para esperar o fim. Tirou o celular do bolso e começou a me mostrar fotos. Quartos pequenos com camas de hospital, corredores com corrimãos nas paredes, idosos sentados em cadeiras de rodas, olhando para o nada. E ela apontava para cada imagem com entusiasmo, dizendo que tinha atividades recreativas,
acompanhamento médico 24 horas e até bingo às quartas-feiras. Bingo. Mais de 40 anos de casamento, 72 anos de vida, 3 filhos criados com suor, lágrimas e noites sem dormir. E meu destino era jogar bingo num asilo em Guarulhos, enquanto eles dividiam o dinheiro da minha casa. Fábio, que até então estava calado, resolveu dar sua contribuição. Foi direto ao ponto, como sempre foi. Disse que já tinham um comprador interessado, que o valor oferecido era excelente, R$ 1.800.000, que dividiriam em 3 partes iguais, 600 mil para cada um. E acrescentou, com aquele sorriso que eu conhecia desde o berço, que parte desse dinheiro seria usada para pagar a mensalidade da casa de repouso. Como se estivesse me fazendo um favor. Como se estivesse sendo generoso ao usar uma fração do dinheiro da minha própria casa para me manter num lugar que eu não escolhi. Eles falavam como se eu não estivesse ali. Ou melhor, como se eu estivesse, mas não importasse. Como se minha opinião fosse apenas uma formalidade a ser cumprida antes de executarem o plano que já estava decidido. Fiquei em silêncio durante toda a apresentação. Não interrompi, não questionei, não chorei. Apenas observei. E enquanto observava, comecei a ver coisas que talvez sempre estivessem ali, mas que eu me recusava a enxergar. Vi Marcos calculando mentalmente quanto ia sobrar depois de quitar as dívidas. Eu sabia que a empresa dele estava mal das pernas. Viviane deixava escapar comentários nas reuniões de família, reclamando do padrão de vida que estava caindo, das mensalidades da escola particular que estavam atrasadas. 600 mil resolveriam muitos problemas. Pagariam muitas contas. Comprariam muito silêncio. Vi Regina pensando na casa de praia que ela queria há anos. Ela vivia postando fotos de amigas, em Ubatuba, em Guarujá, em Caraguatatuba, sempre com legendas cheias de inveja disfarçada de admiração. 600 mil comprariam uma casa dessas. Comprariam também a admiração das amigas que ela tanto cobiçava. O marido dela, Alberto, provavelmente nem sabia desse plano. Regina sempre teve seus segredos. Vi Fábio sonhando com o carro importado que ele vinha namorando há meses. Eu já tinha visto ele pesquisando preços no celular durante os almoços de domingo, achando que ninguém percebia. 600 mil comprariam aquele carro e ainda sobraria para ostentar nas redes sociais, onde ele vivia postando fotos de uma vida perfeita que não existia. 600 mil reais cada um. Esse era meu valor. Dividido em 3 partes iguais, como se minha vida pudesse ser fatiada numa calculadora. Marcos terminou a apresentação e perguntou se eu tinha alguma dúvida. Eu disse que não. Perguntou se eu concordava com a decisão. Eu disse que precisava de um momento. Me levantei devagar, apoiando nas mãos porque minhas pernas tremiam. Não de medo, não de tristeza. Tremiam de algo que eu não sentia há muito tempo. Algo que parecia raiva, mas era mais profundo. Era o despertar de uma mulher que passou a vida inteira adormecida. Fui até o meu quarto em passos lentos. Podia sentir os olhares deles nas minhas costas, provavelmente trocando olhares de satisfação, achando que eu estava indo chorar escondida, aceitar meu destino em silêncio como sempre fiz. Mas eu não estava indo chorar. Parei diante do criado mudo e abri a gaveta de cima. Ali estavam as coisas mais importantes da minha vida. A aliança de ouro do Geraldo, que eu tirei do dedo dele no hospital e guardo como relíquia. A última carta que ele me escreveu, uma semana antes de partir, dizendo que eu era a mulher da vida dele e pedindo desculpas por não ter dito isso mais vezes. E uma foto antiga, já amarelada pelo tempo. Mostra 3 crianças sentadas no sofá dessa mesma sala. O menino mais velho segurando um carrinho de bombeiro. A menina do meio com uma boneca de pano. O caçula no meu colo, agarrado no meu pescoço como se nunca fosse me soltar. Olhei para aquela foto por um longo momento. Procurei naquelas crianças algum sinal do que se tornariam. Algum indício da frieza, da ganância, da ingratidão. Não encontrei. Só vi inocência. Só vi amor. Só vi 3 seres humanos que dependiam completamente de mim. Onde foi que eu errei? Essa pergunta me perseguiu durante anos. Cada vez que um deles me tratava com indiferença, cada vez que eu era esquecida, ignorada, desprezada, eu me perguntava onde tinha errado.
o que tinha feito de errado para merecer aquele tratamento. Mas naquele momento, segurando a foto das crianças que eu havia criado, eu finalmente entendi a verdade. Eu não tinha errado. Eu tinha amado demais. Tinha dado demais. Tinha silenciado demais. Coloquei a foto de volta na gaveta e peguei a pasta amarela. Enquanto voltava para a sala, minha mente viajou no tempo. Voltou para 1992, quando Marcos foi aprovado no vestibular. Não tínhamos dinheiro para pagar uma faculdade particular. Geraldo sugeriu que ele tentasse uma pública no ano seguinte. Naquela noite, enquanto todos dormiam, eu tomei uma decisão. Se conseguisse 3 vestidos de festa por semana, costurando de madrugada, daria para cobrir a mensalidade. E foi o que fiz. Durante 5 anos, 5 longos anos, eu costurei vestidos de festa para as madames do bairro. Terminava às 2 da manhã, às vezes às 3. Acordava às 6 para preparar o café. Meus dedos ficaram calejados, minhas costas protestavam todas as noites, minhas vistas foram ficando cada vez mais fracas. Quando Marcos se formou, eu estava na primeira fila, chorando de orgulho. Ele subiu ao palco e fez um discurso. Agradeceu ao pai pelo apoio, aos amigos, aos professores, à namorada Viviane. Não mencionou a mãe. Não mencionou as madrugadas de costura. Foi como se aqueles 5 anos não tivessem existido. Eu engoli a mágoa. Disse a mim mesma que ele estava nervoso, emocionado, que tinha esquecido, que meu sacrifício tinha valido a pena mesmo sem reconhecimento. Lembrei de Regina, alguns anos depois. Ela tinha 26 anos quando se casou com Alberto. Queria um apartamento próprio para começar a vida, mas não tinha dinheiro para a entrada. Veio até mim chorando, dizendo que todas as amigas dela tinham apartamento próprio, que ela seria a única a começar sem nada. Eu não tinha dinheiro guardado, mas tinha as joias da minha mãe. O colar de pérolas que ela usou no casamento em 1942. Os brincos de ouro que vieram da minha avó, que vieram da minha bisavó, que atravessaram gerações de mulheres da nossa família como prova de que tínhamos valor. Aquelas joias não eram apenas ouro e pedras, eram história, eram memória. Mas Regina chorava tanto. E eu, como sempre, não suportava ver meus filhos sofrerem. Vendi tudo num único dia. Entrei na joalheria com uma caixa cheia de lembranças de 4 gerações e saí com um envelope de dinheiro. Entreguei para Regina como presente de casamento. Ela contou as notas e disse apenas: "Dá certinho para a entrada." Não perguntou de onde tinha vindo. Não perguntou quanto tinha me custado. Não percebeu que eu estava entregando muito mais do que dinheiro. E Fábio, meu caçula. Quando ele completou 30 anos, veio me procurar com um plano de negócio. Uma loja de eletrônicos. Precisava de capital para começar. Geraldo ainda estava vivo, mas já doente. As economias estavam sendo usadas para remédios e cuidados médicos. Não sobrava quase nada. Mas Fábio chorou. Disse que era a chance da vida dele, que todos os irmãos tinham recebido ajuda e só ele ficava de fora. Prometeu devolver em 2 anos com juros. Geraldo me chamou depois que Fábio saiu. Com a voz fraca, segurou minha mão e disse: "Benta, não dá esse dinheiro. O menino precisa aprender. Você vai precisar disso quando eu não estiver mais aqui." Mas eu não escutei. Como sempre, escolhi os filhos em vez de mim mesma. Dei a Fábio quase tudo que tínhamos. Quando Geraldo partiu, 2 anos depois, eu estava praticamente sem nada. Os 2 anos passaram. Depois 10. O negócio de Fábio prosperou. Ele trocou de carro, comprou apartamento, viajou para o exterior. E o dinheiro nunca voltou. Quando finalmente toquei no assunto, num almoço de domingo, ele me olhou como se eu estivesse falando outra língua. Disse que aquilo tinha sido presente, não empréstimo. Que família não cobra família. Que era mesquinharia minha ficar lembrando. Presente. Ele tinha transformado um empréstimo em presente com uma simples mudança de narrativa. E eu, mais uma vez, fiquei em silêncio. Nos primeiros meses depois que Geraldo partiu, a solidão quase me destruiu. Eu acordava de madrugada e estendia a mão para o lado dele da cama, esperando encontrar seu corpo quente. Encontrava apenas lençol frio e vazio. Meus filhos apareciam de vez em quando. Marcos vinha quando precisava de alguma assinatura. Regina ligava nos feriados, conversas de 3 minutos cheias de pressa. Fábio sumia por meses e reaparecia querendo alguma coisa.
Mas tudo isso mudou na tarde em que encontrei os corretores na minha sala. Aquela cena foi o estopim. O ponto final de uma vida inteira de silêncios. Agora, caminhando de volta para a sala com a pasta amarela nas mãos, eu não era mais aquela mulher. Algo havia se rompido dentro de mim. Ou melhor, algo havia finalmente se conectado. A Benedita que engolia silêncios estava dando lugar à Benedita que meu pai criou. Uma mulher com um teto próprio e dignidade intocável. Entrei na sala e vi os 3 filhos ainda sentados no sofá. Marcos mexia no celular, provavelmente já calculando como investir sua parte. Regina retocava a maquiagem num espelhinho de bolsa. Fábio olhava pela janela, impaciente para que aquilo acabasse logo. Nenhum deles pareceu preocupado com minha demora. Nenhum perguntou se eu estava bem. Então caminhei até a mesa de centro, afastei os papéis que Marcos havia organizado e coloquei a pasta amarela bem no meio. Os 3 olharam para mim, depois para a pasta, sem entender. Sentei de volta na poltrona do Geraldo, cruzei as mãos no colo e disse com uma voz que eu mesma não reconhecia. Antes de qualquer decisão, vocês precisam ver isso. Marcos franziu a testa. Regina guardou o espelhinho. Fábio finalmente tirou as mãos dos bolsos. O silêncio que se instalou na sala era diferente de todos os outros silêncios da minha vida. Não era um silêncio de submissão. Era um silêncio de expectativa. E pela primeira vez em muitos anos, a expectativa era deles, não minha. Marcos pegou a pasta amarela com a testa franzida. Eu vi suas mãos hesitarem antes de abrir, como se pressentisse que algo estava errado. Regina se aproximou, esticando o pescoço para ver o que tinha dentro. Fábio cruzou os braços, impaciente, achando que era mais uma das minhas coisas de velha. Quando Marcos abriu a pasta e começou a ler o documento, eu vi a transformação acontecer em tempo real. Primeiro foi a confusão, as sobrancelhas se juntando enquanto os olhos percorriam as linhas. Depois veio o reconhecimento, a boca se abrindo levemente. E, por fim, o choque. A cor sumiu do rosto dele como se alguém tivesse puxado um ralo. Ele leu uma vez. Leu 2 vezes. Na terceira vez, suas mãos começaram a tremer. Regina, impaciente, arrancou o documento das mãos dele. Li nos lábios dela as palavras que ela murmurava enquanto seus olhos desciam pela página. Escritura. Registro. 1962. Benedita Aparecida de Souza. Ela ficou branca como o papel que segurava. Fábio, que até então estava encostado no batente da porta com ar de tédio, percebeu que algo grave estava acontecendo. Atravessou a sala em 3 passos largos e tomou o documento da mão da irmã. Seus olhos correram pelas linhas com aquela velocidade de quem procura um erro, uma brecha, qualquer coisa que invalidasse o que estava escrito ali. Não encontrou. O silêncio que se instalou na sala era diferente de qualquer outro que eu já tinha vivido naquela casa. Não era o silêncio constrangido dos almoços de domingo, quando alguém tocava num assunto delicado. Não era o silêncio respeitoso das orações antes das refeições. Era um silêncio de derrota, de planos desmoronando, de castelos de areia sendo engolidos pela maré. Fábio foi o primeiro a falar. A voz dele saiu esganiçada, quase irreconhecível. Isso não pode estar certo. O pai deixou a casa pra gente. A gente fez o inventário. Eu mantive minha posição na poltrona do Geraldo, as mãos cruzadas no colo, a coluna ereta como minha mãe me ensinou. Quando respondi, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Vocês fizeram um inventário dos bens do seu pai. Mas essa casa nunca foi do seu pai. Sempre foi minha. Regina balançava a cabeça, os olhos marejados, a maquiagem começando a borrar. Mas mãe, a senhora morou aqui com o pai a vida inteira. Como assim a casa não era dele? Expliquei então o que eu nunca tinha explicado antes. Contei sobre meu pai, o pedreiro que construiu aquela casa com as próprias mãos. Contei sobre a decisão dele de registrar no meu nome, porque acreditava que mulher precisava ter um teto garantido. Contei sobre Geraldo, que sempre respeitou essa decisão e nunca quis mudar a escritura. Enquanto eu falava, vi as expressões deles mudando. A raiva inicial deu lugar à incredulidade. A incredulidade deu lugar ao desespero. E o desespero, aos poucos, foi dando lugar a algo que eu conhecia bem. O cálculo frio de quem procura uma saída. Marcos, o contador, foi o primeiro a tentar. Mãe,
Mesmo que a escritura esteja no seu nome, a senhora viveu aqui com o pai por décadas. Isso configura união estável, comunhão de bens. A gente pode contestar isso na justiça. Eu quase sorri. Quase. Porque eu também tinha pensado nisso. E tinha me preparado. Podem tentar, eu disse, mantendo a calma. Mas vão precisar de um bom advogado. E de muito dinheiro. E de muito tempo. E no final vão descobrir que seu pai e eu éramos casados em separação de bens. O cartório tem todos os documentos. O rosto de Marcos se contraiu. Eu vi ele fazendo as contas mentalmente. Advogados, custas processuais, anos de disputa judicial, contra uma mãe de 72 anos que tinha toda a documentação em ordem. Era uma batalha perdida antes de começar. Regina tentou outra abordagem. Veio até mim, ajoelhou na minha frente, pegou minhas mãos. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, a voz embargada. Mãe, a gente não sabia. A gente nunca quis magoar a senhora. Vamos esquecer essa história de venda, tá? A senhora fica aqui na sua casa e a gente cuida da senhora. Era uma boa atuação. Regina sempre foi boa nisso. Quando criança, conseguia chorar sob comando para escapar de castigos. Quando adolescente, usava as lágrimas para conseguir o que queria do pai. Agora adulta, tentava o mesmo truque com a mãe. Mas eu não era mais a Benedita de antes. Regina, eu disse, soltando minhas mãos das dela com delicadeza. Há 2 horas vocês estavam me mostrando fotos de um asilo e calculando quanto iam ganhar me vendendo junto com a casa. Não foi um mal-entendido. Foi uma decisão. Uma decisão que vocês tomaram sem me consultar, sem me respeitar, sem se importar com o que eu sentia. Ela recuou, como se eu tivesse dado um tapa no rosto dela. As lágrimas secaram instantaneamente. No lugar delas, surgiu algo que eu raramente via na minha filha. Vergonha genuína. Fábio, que tinha ficado em silêncio processando tudo, explodiu de repente. Isso é ridículo. A senhora guardou esse segredo a vida inteira só para usar contra a gente? Que tipo de mãe faz isso? Eu olhei para meu filho caçula, o menino que eu mais protegi, mais defendi, mais mimei. O menino que nunca devolveu 1 centavo do dinheiro que eu emprestei. O menino que transformou minha generosidade em obrigação e minha bondade em fraqueza. Que tipo de filho planeja vender a mãe junto com a casa? Respondi sem alterar o tom de voz. Que tipo de filho escolhe um asilo em Guarulhos sem perguntar se a mãe quer ir? Que tipo de filho calcula R$ 600.000 como preço justo por uma vida inteira de sacrifício? Fábio abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez na vida, meu filho caçula não tinha uma resposta pronta. Foi nesse momento que a campainha tocou. Os 3 se entreolharam, confusos. Não esperavam mais ninguém, mas eu esperava. Fui até a porta e abri. Do outro lado estava Dr. Henrique Castilho, um senhor de cabelos grisalhos e terno discreto, segurando uma pasta de couro marrom. Eu o tinha conhecido 3 meses antes, por indicação da minha sobrinha Luciana, que trabalhava num escritório de advocacia em Campinas. Quando contei para Luciana sobre minhas suspeitas, ela imediatamente me colocou em contato com o doutor. Henrique, especialista em direito de família e sucessões. Boa tarde, dona Benedita, ele disse com um sorriso cordial. Entre, doutor. Chegou na hora certa. Conduzi doutor Henrique até a sala, onde meus 3 filhos estavam paralisados como estátuas. Apresentei ele brevemente, meu advogado. Vi o pânico passar pelos olhos de Marcos. Vi Regina engolir em seco. Vi Fábio dar um passo para trás, como se quisesse desaparecer. Doutor Henrique cumprimentou cada um com um aperto de mão firme e se sentou ao meu lado. Abriu a pasta de couro e tirou alguns documentos, organizando-os na mesa de centro. Bem, ele começou, com aquela voz tranquila de quem já viu muita coisa na vida. Dona Benedita me procurou há alguns meses preocupada com certas movimentações em relação ao patrimônio dela. Fiz um levantamento completo da situação. Ele explicou em linguagem clara e direta tudo o que eu já sabia, mas que meus filhos precisavam ouvir de uma autoridade. Que a casa era minha, registrada no meu nome desde 1962. Que nunca houve transferência de propriedade. Que o casamento com Geraldo foi em regime de separação total de bens.
que a procuração que Geraldo tinha era apenas para atos administrativos e havia expirado com a partida dele. Depois veio a parte que eu não tinha contado para eles. Além disso, doutor, Henrique continuou, fui informado de que corretores de imóveis estiveram nesta casa na última quinta-feira, fazendo avaliação para a venda. Essa visita aconteceu sem o conhecimento ou consentimento da proprietária. Marcos tentou interromper. Doutor, foi um mal-entendido. A gente achava que... Doutor Henrique levantou a mão, pedindo silêncio. Entendo. Mas preciso informar que, independente das intenções, permitir que terceiros entrem numa propriedade alheia para fins de avaliação comercial sem autorização do proprietário pode configurar invasão de domicílio. E tentar vender um imóvel que não lhe pertence pode configurar tentativa de estelionato. A palavra estelionato caiu na sala como uma bomba. Regina levou a mão à boca. Fábio ficou verde. Marcos pareceu que ia desmaiar. Eu não quero processar meus filhos, eu disse, quebrando o silêncio. Não quero escândalo, não quero briga judicial, não quero ver ninguém tendo problemas com a lei. Mas preciso que vocês entendam uma coisa. Essa casa é minha. Minha vida é minha. E ninguém, absolutamente ninguém, vai decidir meu destino sem minha permissão. Doutor Henrique assentiu e continuou. Dona Benedita me pediu para preparar alguns documentos que formalizam a situação atual e previnem problemas futuros. Ele explicou que eu havia registrado uma declaração formal sobre meus bens, deixando claro que qualquer transação envolvendo a casa precisava da minha assinatura presencial e verificada em cartório. Explicou também que eu havia nomeado uma inventariante para quando chegasse minha hora, alguém de minha confiança que garantiria o cumprimento das minhas vontades. Quem? Marcos perguntou, a voz rouca. Minha sobrinha Luciana, eu respondi. Filha da minha irmã Alzira. Vi a indignação passar pelo rosto de Regina. Mãe, a senhora escolheu uma prima em vez dos filhos? Escolhi alguém que me respeita, eu respondi. Alguém que me visita, que liga para saber como estou, que se preocupa comigo como pessoa. O silêncio voltou a pesar na sala. Doutor Henrique aproveitou para mencionar o último ponto, o testamento. Dona Benedita também atualizou seu testamento recentemente. Não sou obrigado a revelar os detalhes, mas ela me autorizou a informar que houve mudanças significativas em relação ao documento anterior. Fábio, que tinha recuperado um pouco da cor, arriscou perguntar: que tipo de mudanças? Eu olhei para ele, para Regina, para Marcos. Olhei para os 3 filhos que eu havia criado, alimentado, educado, financiado. Os 3 filhos que queriam me vender junto com a casa para dividir 600 mil reais cada um. O tipo de mudança, eu disse devagar, que reflete as escolhas que vocês fizeram. Não precisei dizer mais nada. Eles entenderam. Dr. Henrique se levantou, organizou seus papéis e se despediu de cada um com a mesma cordialidade com que havia chegado. Antes de sair, deixou seu cartão na mesa e disse que estava à disposição para qualquer esclarecimento. Acompanhei ele até a porta. Quando nos despedimos, ele disse baixinho: A senhora foi muito corajosa, Dona Benedita. Agradeci e fechei a porta. Quando voltei para a sala, meus 3 filhos ainda estavam no mesmo lugar, como se tivessem criado raízes no chão da casa que tentaram vender. Marcos foi o primeiro a falar. A arrogância tinha desaparecido completamente. No lugar dela, havia algo que eu não via há muito tempo: vulnerabilidade. Mãe, a gente precisa conversar. Não assim, não com advogado, não com documento, como família. Vocês querem conversar como família agora? Eu perguntei, genuinamente curiosa. Onde estava essa família quando vocês trouxeram corretores para minha casa sem me avisar? Onde estava essa família quando vocês escolheram um asilo para mim sem me perguntar? Regina começou a chorar de novo. Dessa vez, as lágrimas pareciam verdadeiras. Mãe, a gente errou muito, mas a senhora é nossa mãe, a gente te ama. Eu olhei para minha filha, para as lágrimas que escorriam pelo rosto dela, e senti algo que não esperava sentir: compaixão. Não a compaixão cega que me fez vender as joias da minha mãe. Não a compaixão ingênua que me fez emprestar minhas economias. Uma compaixão diferente, madura, consciente. Eu também amo vocês, eu disse, e era verdade.
Mas amor não é sinônimo de aceitação. Eu posso amar vocês e ainda assim me recusar a ser maltratada. Eu posso amar vocês e ainda assim exigir respeito. Eu posso amar vocês e ainda assim escolher minha dignidade. Fui até a porta da sala e a abri, num gesto claro de que a reunião havia terminado. Vão para casa. Pensem no que aconteceu hoje. Quando estiverem prontos para me tratar como mãe e não como problema, vocês sabem onde me encontrar. Um por um, eles saíram. Marcos primeiro cabisbaixo, depois Regina, ainda fungando. Por último Fábio, que parou na porta e se virou para mim. Mãe, ele disse, a voz embargada, eu sinto muito. Olhei para meu caçula, o menino que um dia chorava quando eu saía de casa, e respondi com a verdade mais pura que eu tinha. Eu sei que sente, filho, mas sentir muito não apaga o que foi feito. Só mostra que você entendeu. Fechei a porta e encostei nela por um momento, sentindo o peso do dia finalmente cair sobre meus ombros. Tinha sido a tarde mais difícil da minha vida, mas também tinha sido a tarde em que Benedita Aparecida de Souza finalmente se levantou. Fui até a poltrona do Geraldo e sentei. O relógio de pêndulo continuava marcando as horas com seu tic-tac familiar. E eu, pela primeira vez em muitos anos, sorri sozinha. Não era um sorriso de vitória. Era um sorriso de liberdade. As semanas que se seguiram aquele domingo foram as mais silenciosas da minha vida. Mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio de quem engole mágoas. Era o silêncio de quem finalmente disse o que precisava dizer e agora espera para ver o que acontece. Meus filhos não me ligaram, não apareceram, não mandaram mensagens. Era como se eu tivesse deixado de existir para eles. E confesso que nos primeiros dias, isso doeu. Doeu perceber que o amor deles era tão frágil que bastou eu dizer não uma única vez para desaparecer completamente. Mas a dor foi passando. No lugar dela, veio algo que eu não sentia há muito tempo. Paz. Eu acordava de manhã, tomava meu café olhando para o jardim e não precisava me preocupar em agradar ninguém. Não precisava calcular cada palavra para não ofender. Não precisava fingir que estava tudo bem quando não estava. Foi minha sobrinha Luciana quem me manteve informada sobre o que acontecia do lado de fora da minha bolha de tranquilidade. Ela trabalhava num escritório de advocacia em Campinas, mas tinha contatos em São Paulo e conhecia pessoas que sabiam dos meus filhos. As notícias que ela me trazia eram reveladoras. Marcos, descobri, estava afundado em dívidas. A empresa dele vinha mal há anos, sobrevivendo de empréstimos e promessas. O que eu não sabia era que, há 6 meses, ele havia dado a minha casa como garantia de um empréstimo bancário. Assinou documentos jurando ser proprietário do imóvel. Apresentou um inventário incompleto como prova. O banco, sem verificar direito, aprovou o crédito. Quando a notícia da escritura no meu nome chegou ao banco, o castelo de cartas desmoronou. O gerente ligou para Marcos pedindo explicações. Marcos tentou enrolar, disse que era um mal-entendido, que ia resolver. Mas o banco não quis esperar. Executou a dívida. Bloqueou as contas da empresa, iniciou processo de cobrança. Em 3 semanas, a empresa de contabilidade que Marcos havia construído ao longo de 20 anos fechou as portas. Os funcionários foram demitidos sem aviso. Os clientes migraram para concorrentes. O nome dele, que antes era sinônimo de competência no bairro, virou sinônimo de calote. Luciana me contou que Viviane, minha nora, estava furiosa. Tinha descoberto não apenas a falência da empresa, mas também outras dívidas que Marcos havia escondido dela durante anos. Cartões de crédito estourados, empréstimos pessoais, cheques devolvidos. O casamento deles, que já não era dos melhores, estava por um fio. Regina também colhia as consequências das próprias escolhas. Ela havia prometido ao marido Alberto que usaria sua parte do dinheiro da venda para comprar uma casa de praia. Alberto, empolgado com a ideia, já tinha até escolhido o imóvel. Tinha feito planos, convidado amigos para conhecer a futura casa de veraneio, se gabado nas redes sociais. Quando descobriu que não haveria dinheiro nenhum, Alberto ficou humilhado. Mas o pior veio depois. Investigando a situação, ele descobriu que Regina havia mentido sobre outras coisas ao longo do casamento. Dívidas escondidas, compras parceladas em segredo, um cartão de crédito que ele nem sabia que existia.
A confiança, uma vez quebrada, não conseguiu ser reconstruída. Ele pediu a separação. Fábio, o caçula, teve um destino diferente, mas igualmente doloroso. Confiante de que receberia R$600 mil em breve, ele havia dado entrada num carro importado de 200 mil. Pagou 50 mil de sinal, dinheiro que ele nem tinha direito, tirado de um empréstimo que fez usando a expectativa da herança como garantia. Quando o vendedor descobriu que a venda da casa não ia acontecer, exigiu o carro de volta. Fábio tentou negociar, pediu prazo, implorou. Mas o vendedor estava irritado. Tinha perdido outros compradores por causa daquela negociação. Decidiu expor a situação nas redes sociais, contando em detalhes o que havia acontecido. Não mencionou nomes, mas deu tantas pistas que qualquer um do bairro sabia de quem ele estava falando. Os amigos de Fábio descobriram. Os colegas de trabalho descobriram. Os vizinhos descobriram. A história se espalhou como fogo em palha seca. O filho que tentou vender a mãe junto com a casa para comprar um carro importado. A vergonha foi pública e devastadora. Eu soube de tudo isso através de Luciana, que me visitava toda semana trazendo notícias e fazendo companhia. Ela era filha da minha irmã Alzira, tinha 35 anos e uma cabeça no lugar que eu admirava profundamente. Quando contei para ela sobre o plano dos meus filhos, ela não hesitou em me ajudar. Foi ela quem encontrou o Dr. Henrique. Foi ela quem me deu força para enfrentar aquele domingo. Numa dessas visitas, Luciana trouxe alguém que eu não esperava. Minha neta Beatriz. Beatriz era filha de Regina, tinha 18 anos e estava no último ano do ensino médio. Desde pequena, ela tinha sido minha neta favorita, embora eu nunca admitisse isso em voz alta. Era uma menina sensível, inteligente, que sempre me tratou com carinho genuíno. Nas festas de família, enquanto os adultos fingiam interesse em conversas vazias, Beatriz sentava do meu lado e me perguntava sobre minha infância, sobre meu casamento, sobre as histórias que eu guardava. Quando ela entrou na minha sala naquela tarde, eu vi imediatamente que algo estava errado. Seus olhos estavam vermelhos de chorar. Suas mãos tremiam segurando o celular. Ela correu até mim e me abraçou com uma força que quase me derrubou da poltrona. "Vovó", ela disse entre soluços, me perdoa por ser filha deles." Eu a abracei de volta, confusa, sem entender o que estava acontecendo. Luciana, que tinha ficado na porta, fez um sinal para eu ter paciência. Deixei Beatriz chorar no meu colo até ela se acalmar, acariciando seus cabelos como fazia quando ela era pequena e tinha pesadelos. Quando finalmente conseguiu falar, Beatriz me contou o que havia descoberto. Ela fazia parte do grupo de família no WhatsApp, o grupo onde os irmãos se comunicavam, planejavam encontros, compartilhavam notícias. Depois daquele domingo, o grupo tinha virado um campo de batalha. Marcos, Regina e Fábio trocavam acusações, culpavam uns aos outros pelo fracasso do plano, discutiam sobre como reverter a situação. E nas mensagens, sem saber que a sobrinha estava lendo tudo, eles revelaram quem realmente eram. Beatriz pegou o celular com as mãos ainda tremendo e começou a me mostrar as conversas. Eu não queria ver. Disse que não precisava, que já sabia o suficiente. Mas ela insistiu. Disse que eu precisava saber a verdade completa, que eu merecia saber. A primeira mensagem era de Marcos, enviada no dia seguinte àquele domingo. Ele escreveu: "A velha tá mais esperta do que a gente pensava. Deve ter alguém orientando ela. Precisa descobrir quem é e neutralizar. Neutralizar. Como se eu fosse um problema a ser eliminado. Como se minha resistência fosse um obstáculo a ser removido." Regina respondeu logo depois: "O problema é que ela tá lúcida demais. Se tivesse algum problema de cabeça, a gente podia pedir interdição e resolver isso na justiça." Interdição. Minha própria filha sugerindo que me declarassem incapaz para tomar minhas decisões, para me tirar o controle da minha própria vida. Mas foi a mensagem de Fábio que me destruiu por dentro. Ele escreveu com toda a frieza do mundo: "Já pesquisei. Se ela durar mais uns 10 anos, o gasto com asilo come boa parte do lucro. Tinha que ser um lugar mais barato, ou então torcer para ela não durar tanto. Torcer para eu não durar tanto. Meu filho caçula. O menino que eu embalei em noites de febre. O adolescente que eu defendi de professores injustos."
O homem a quem eu dei minhas economias sem pedir nada em troca. Esse filho estava torcendo para eu partir logo, para não gastar muito do dinheiro que ele achava que merecia. Larguei o celular como se queimasse. Minhas mãos tremiam. Minha visão embaçou. Senti o ar faltar, o peito apertar, o mundo girar ao meu redor. Beatriz me abraçou de novo, chorando junto comigo. Eu tenho vergonha, vovó. Tenho vergonha de ser filha da minha mãe. Tenho vergonha de ter o sangue deles. Luciana, que tinha lido as mensagens antes e já sabia o que eu ia encontrar, sentou do meu outro lado e segurou minha mão. As duas ficaram ali, me amparando, enquanto eu processava a dor de descobrir que meus filhos não apenas queriam meu dinheiro, mas também torciam pela minha partida. Não sei quanto tempo ficamos assim. Podem ter sido minutos ou horas. O tempo perdeu o sentido naquela tarde. Só sei que, quando finalmente consegui falar, minha voz saiu diferente, mais rouca, mais velha, como se aquelas mensagens tivessem me envelhecido anos em questão de segundos. Vocês salvaram essas conversas? Perguntei. Beatriz assentiu. Tinha tirado prints de tudo. Tinha guardado como prova do que seus pais e tios eram capazes. Por quê? Perguntei. Por que você guardou isso? Ela me olhou com aqueles olhos jovens, cheios de uma maturidade que não deveria existir aos 18 anos. Porque eu sabia que um dia a senhora ia precisar saber a verdade. E porque eu queria ter certeza de que nunca ia esquecer quem eles realmente são. Naquela tarde, algo mudou definitivamente dentro de mim. A dor que eu sentia não era mais a dor de uma mãe rejeitada. Era a dor de uma mulher que finalmente enxergava a realidade sem os filtros do amor incondicional. Meus filhos não me amavam. Talvez nunca tivessem amado. O que eles sentiam por mim era uma mistura de obrigação, interesse e, no fundo, ressentimento por eu ainda estar viva, ocupando um espaço que eles queriam para si. Mas junto com a dor, veio também uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Eu não devia nada a eles. Não devia explicações, não devia perdão, não devia herança. Eu tinha dedicado minha vida inteira àqueles três, e a resposta deles foi planejar minha venda e torcer pela minha partida. Olhei para Beatriz, para aquela menina que tinha tido a coragem de me mostrar a verdade, mesmo sabendo que doeria. E olhei para Luciana, para a sobrinha que tinha largado tudo para me ajudar quando meus próprios filhos queriam me descartar. Vocês duas, eu disse, segurando a mão de cada uma, são a prova de que família não é só sangue. Família é quem está do seu lado quando o mundo desmorona. Beatriz apertou minha mão com força. Vovó, eu nunca vou ser como eles. Eu prometo. Eu sorri. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Eu sei que não vai, minha filha. Eu sei. Naquela noite, depois que elas foram embora, eu fiquei sentada na poltrona do Geraldo, olhando para o nada. O relógio de pêndulo marcava as horas com seu tic-tac eterno, indiferente às tragédias humanas que aconteciam ao seu redor. Pensei em ligar para meus filhos, pensei em confrontá-los com as mensagens, pensei em gritar, em chorar, em exigir explicações. Mas não fiz nada disso, porque eu tinha entendido uma coisa fundamental. Pessoas que escrevem aquele tipo de mensagem sobre a própria mãe não merecem a chance de se explicar. Não ia processá-los. Não ia expor as mensagens publicamente, não ia fazer escândalo, ia fazer algo muito mais poderoso, ia seguir em frente, ia construir uma vida nova, cercada de pessoas que realmente me amavam. Ia ser feliz, não apesar deles, mas independente deles. E o testamento, que eu já tinha alterado uma vez, seria alterado de novo, dessa vez com uma clareza que não deixaria dúvidas. Minha casa, meu legado, tudo o que eu havia construído iria para quem merecia, para quem me viu como pessoa e não como problema, para quem ficou do meu lado quando meus próprios filhos queriam me vender. Beatriz herdaria a casa. Luciana cuidaria de tudo, e meus 3 filhos receberiam exatamente o que a lei obrigava. Nenhum centavo a mais. Não era vingança, era justiça. A justiça silenciosa de uma mulher que finalmente aprendeu a se colocar em primeiro lugar. Antes de dormir, fui até a gaveta do criado mudo e peguei a foto antiga das 3 crianças. Olhei para aqueles rostinhos inocentes, para aqueles sorrisos que um dia foram genuínos. E me despedi deles em silêncio,
Não dos adultos que eles se tornaram, mas das crianças que um dia foram, das crianças que eu amei com tudo que tinha. Guardei a foto no fundo da gaveta e fechei. Algumas portas, uma vez fechadas, não devem ser abertas de novo. 6 meses. Foi o tempo que levou para minha vida se transformar completamente. 6 meses desde aquele domingo em que coloquei a pasta amarela na mesa e vi o mundo dos meus filhos desmoronar. 6 meses desde que escolhi minha dignidade em vez do papel de mãe submissa que eles esperavam que eu interpretasse até o fim. Hoje, sentada na varanda da minha casa reformada, olhando para o jardim que meu pai plantou há mais de 60 anos, eu mal reconheço a mulher que era antes. Aquela Benedita que engolia silêncios, que aceitava migalhas de afeto, que se culpava por não ser amada o suficiente. Essa mulher ficou para trás, perdida em algum lugar entre a quinta-feira dos corretores e o domingo da revelação. A primeira coisa que fiz com o dinheiro da venda do terreno dos fundos foi reformar a casa. Não uma reforma qualquer, dessas que a gente faz por necessidade. Foi uma reforma de renascimento. Pintei as paredes de cores que eu sempre quis, mas nunca ousei usar. Amarelo claro na sala, porque me lembra sol. Verde suave no quarto, porque me traz paz. Troquei os móveis velhos por peças que eu escolhi sozinha, sem perguntar a opinião de ninguém. Instalei um elevador pequeno no corredor, para os dias em que minhas pernas não colaboram. Contratei Dona Carmen, uma senhora viúva como eu, que vem 3 vezes por semana cozinhar e fazer companhia. Ela me conta histórias da vida dela, eu conto as minhas. E juntas a gente descobre que solidão compartilhada vira amizade. Mas a maior mudança não foi na casa, foi em mim. Comecei a viajar. Eu, que nunca tinha saído de São Paulo, conheci o mar pela primeira vez aos 72 anos. Fui para Ubatuba com Luciana num fim de semana de abril. Quando vi aquela imensidão azul se estendendo até onde a vista alcançava, chorei como criança. Não de tristeza, de espanto, de gratidão por estar viva para ver aquilo, de raiva por ter esperado tanto tempo. Fiquei horas sentada na areia, deixando as ondas molharem meus pés. Luciana tirou uma foto minha sorrindo para o mar. Essa foto está na minha mesa de cabeceira agora. Toda manhã, quando acordo, olho para ela e lembro que nunca é tarde para viver. Depois veio Gramado, em junho. A cidade estava enfeitada para o inverno, com luzes por todo lado e aquele frio gostoso que faz a gente querer ficar debaixo das cobertas. Fui com Beatriz dessa vez. Minha neta quis me dar esse presente de aniversário antecipado. Pagou tudo com o dinheiro do primeiro estágio dela. Eu tentei recusar. Disse que era muito, mas ela insistiu. Disse que queria criar memórias comigo enquanto podia. Enquanto podia. Essas palavras ficaram na minha cabeça durante toda a viagem. Beatriz tinha entendido algo que meus filhos nunca entenderam. Que o tempo com quem a gente ama é limitado e que cada momento desperdiçado é um momento que não volta. Em agosto, minha irmã Alzira finalmente veio me visitar. Ela tinha 75 anos e uma artrite que dificultava viagens longas, mas fez questão de vir. Ficou 2 semanas comigo, dormindo no quarto que era dos meninos quando crianças. A gente passava as tardes na varanda, tomando café e relembrando a infância. Ela me chamava de Benta, como sempre fez, e eu me sentia de volta aos tempos em que a vida era simples e o amor não tinha condições. Foi Alzira quem me ajudou a colocar em palavras o que eu sentia. Uma noite, depois do jantar, ela me perguntou se eu tinha mágoa dos meus filhos. Pensei por um longo momento antes de responder. Mágoa era uma palavra pequena demais para o que eu sentia. Era uma mistura de dor, decepção, luto. Luto por filhos que ainda estavam vivos, mas que eu tinha perdido de alguma forma. Contei para ela sobre as mensagens do WhatsApp, sobre Marcos querendo me neutralizar, sobre Regina sugerindo interdição, sobre Fábio torcendo para eu não durar muito. Alzira ouviu tudo em silêncio, os olhos cheios de lágrimas que ela não deixou cair. Quando terminei, ela segurou minha mão e disse algo que nunca vou esquecer. Benta, você passou a vida inteira sendo mãe. Agora é hora de ser você. Ser eu. Parece simples, mas foi a coisa mais difícil que já fiz. Depois de décadas me definindo pelo que eu era para os outros, mãe, esposa, avó,
Descobrir quem era Benedita sozinha foi como aprender a andar de novo. Descobri que gosto de ler romances policiais. Descobri que tenho jeito para plantas e que orquídeas não são tão difíceis quanto dizem. Descobri que adoro acordar cedo e tomar café vendo o sol nascer. Descobri que posso passar um dia inteiro sem falar com ninguém e não me sentir sozinha. Descobri, principalmente, que eu sou boa companhia para mim mesma. Os meses foram passando e, aos poucos, meus filhos começaram a reaparecer. Não todos de uma vez. Vieram em ondas, cada um com seu timing e suas motivações. Fábio foi o primeiro. Apareceu num sábado de manhã, sem avisar, tocando a campainha com aquele jeito de quem não sabe se é bem-vindo. Eu abri a porta e vi meu filho caçula como nunca tinha visto antes. Magro, olheiras fundas, roupas amarrotadas. A vergonha pública tinha cobrado seu preço. Ele não pediu para entrar. Ficou ali na porta, as mãos nos bolsos, olhando para os próprios sapatos. Disse que tinha vindo pedir desculpas, que sabia que tinha errado, que as mensagens no grupo da família eram imperdoáveis, que ele entendia se eu nunca mais quisesse olhar para a cara dele. Eu o deixei falar. Não interrompi, não comentei, não chorei. Quando ele terminou, perguntei apenas uma coisa. Você está aqui porque se arrependeu ou porque perdeu tudo e não tem mais ninguém? O silêncio dele foi a resposta. Disse que ele podia ir embora. Que eu não tinha raiva, não tinha rancor, mas também não tinha mais espaço para pessoas que só me procuravam quando precisavam de algo. Fechei a porta com delicadeza e voltei para o meu café, que estava esfriando na varanda. Regina veio algumas semanas depois. Chegou chorando, como sempre fez quando queria alguma coisa. Contou que Alberto tinha ido embora de vez, que ela estava morando sozinha num apartamento alugado, que Beatriz mal falava com ela desde que descobriu as mensagens. Eu a ouvi com paciência. Ofereci água, perguntei se ela estava se alimentando direito. Fui educada, cordial, como seria com qualquer visita. Mas quando ela começou a falar sobre reconciliação, sobre família, sobre esquecer o passado, eu a interrompi. Disse que eu a amava, porque era verdade. Disse que ela sempre seria minha filha, porque sangue não se escolhe. Mas disse também que amor não significa aceitar qualquer coisa, que eu não ia fingir que aquelas mensagens não existiram, que eu não ia voltar a ser a mãe que abria mão de tudo para fazer os filhos felizes. Regina chorou mais. Disse que eu estava sendo cruel, que ela estava sofrendo, que eu era a mãe e deveria perdoar. Eu olhei para minha filha, para aquela mulher de 45 anos que ainda achava que o mundo girava ao redor dela, e respondi com calma. Eu perdoei, Regina. Perdoei no dia em que decidi seguir em frente. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa fingir que está tudo bem. Ela foi embora sem se despedir. Bateu a porta do carro e arrancou cantando o pneu. Eu voltei para minhas orquídeas. Marcos foi o último a aparecer. Veio num domingo à tarde, quase 4 meses depois daquela primeira reunião. Estava diferente dos irmãos. Não veio chorando, nem pedindo desculpas. Veio com uma proposta de negócio. A empresa dele tinha falido, o casamento com Viviane tinha acabado e ele estava recomeçando do zero. Queria saber se eu estaria disposta a investir no novo empreendimento dele. Disse que dessa vez seria diferente, que ele tinha aprendido com os erros, que ia me dar participação nos lucros. Eu quase ri, quase. Meu filho mais velho, o contador que sabia fazer contas melhor que ninguém, ainda achava que eu era um banco a ser explorado. Disse que não. Disse que meu dinheiro estava investido em coisas que me faziam feliz. Viagens, reformas, presentes para Beatriz e Luciana. Disse que ele era adulto, tinha formação, tinha experiência, e era perfeitamente capaz de recomeçar sem o dinheiro da mãe. Marcos ficou vermelho. Perguntou se eu estava me vingando, se era isso. Perguntou se eu ia castigá-lo pelo resto da vida. Eu olhei para meu primogênito, para o menino que um dia segurou minha mão com medo do escuro, e respondi: Não estou me vingando, filho. Estou me protegendo. Tem uma diferença. Ele foi embora sem dizer mais nada. E eu, pela primeira vez, não senti culpa por dizer não. Os meses continuaram passando. O outono virou inverno. O inverno virou primavera. Minha vida foi ganhando uma rotina nova. Uma rotina que eu mesma escolhi. Luciana vinha me visitar todo domingo.
A gente almoçava juntas, conversava sobre tudo e sobre nada, fazia planos para a próxima viagem. Ela tinha se tornado muito mais que uma sobrinha. Era uma amiga, uma confidente, uma filha do coração. Beatriz aparecia sempre que podia, entre as aulas da faculdade e o estágio. Ela tinha entrado em direito, queria ser advogada como o doutor Henrique. Dizia que queria defender pessoas como eu, pessoas que eram maltratadas por quem deveria protegê-las. Eu olhava para ela e via o futuro, um futuro que eu ajudei a construir, mesmo sem perceber. No meu aniversário de 73 anos, elas organizaram uma festa surpresa. Nada grande, apenas algumas pessoas que realmente se importavam comigo. Dona Carmen fez um bolo de chocolate que era minha perdição desde criança. Luciana trouxe champanhe. Beatriz fez um discurso que me fez chorar de verdade, não de tristeza, mas de amor transbordando. Meus filhos não foram convidados, e eu não senti falta. Hoje, quase um ano depois de tudo, eu finalmente entendo o que meu pai quis dizer quando registrou essa casa no meu nome. Não era só um teto, era dignidade. Era a certeza de que eu sempre teria um lugar no mundo onde ninguém poderia me expulsar. A pasta amarela que mudou minha vida ainda está na gaveta do criado mudo. Às vezes eu a pego e olho para a escritura, para a assinatura do meu pai, para a data de 1962. E agradeço em silêncio a um homem simples que, sem nunca ter lido um livro de direito, entendeu que a maior herança que um pai pode deixar para uma filha é a garantia de que ela nunca será descartada. Meus filhos quiseram me vender junto com a casa por R$600 mil cada um. Quiseram me mandar para um asilo em Guarulhos. Quiseram neutralizar, interditar, torcer para eu não durar muito. O que eles disseram naquele tribunal improvisado na minha sala, o que escreveram naquelas mensagens de WhatsApp, de certa forma acabou com a vida que eles conheciam. Não porque eu me vinguei, mas porque as escolhas que eles fizeram tiveram consequências. Porque a mentira tem pernas curtas. Porque a ganância cobra seu preço. Marcos perdeu a empresa, o casamento e a reputação. Regina perdeu o marido, a casa de praia dos sonhos e o respeito da própria filha. Fábio perdeu o carro, os amigos e a pose de filho bem-sucedido. E eu ganhei algo que não tinha preço, a minha vida de volta. Não foi fácil. Houve noites em que chorei sozinha na poltrona do Geraldo, perguntando onde tinha errado. Houve manhãs em que acordei com o peito pesado de saudade dos filhos que um dia foram. Houve momentos em que quase cedi, quase perdoei tudo, quase voltei a ser a mãe que eles queriam. Mas eu me segurei. Me segurei porque finalmente entendi que amar não significa se anular, que família não é só sangue, que eu merecia mais do que migalhas de afeto em troca de uma vida inteira de sacrifício. O relógio de pêndulo que meu pai comprou quando eu tinha 15 anos continua marcando as horas na sala. Tic-tac, tic-tac. O mesmo som que eu ouço desde criança, que ouvi no dia do meu casamento, que ouvi quando cada um dos meus filhos nasceu, que ouvi quando Geraldo partiu. Mas agora, esse som não me parece mais uma contagem regressiva. Parece uma celebração. Cada segundo é um segundo a mais de liberdade. Cada minuto é um minuto a mais de dignidade. Cada hora é uma hora a mais de uma vida que finalmente é minha. Me chamo Benedita Aparecida de Souza. Tenho 73 anos. Sou viúva, mãe de 3 filhos que quase me venderam e avó de uma neta que me salvou. Sou dona de uma casa que meu pai construiu com as próprias mãos e que ninguém nunca vai tirar de mim. E sou, finalmente, dona da minha própria história. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.